Os pesquisadores concluíram que cerca de 958 mil moradores da cidade com mais de 18 anos já foram infectados pelo novo coronavírus. Cerca de 11,4% da população. Mas para uma parcela desses moradores, o risco de ter a Covid-19 é muito maior. A doença está espalhada por toda a cidade, mas a diferença de contágio aparece quando São Paulo é dividida por renda. Os infectados são 6,5% da população nos bairros centrais e mais ricos e 16% nos bairros da periferia mais pobre. O novo coronavírus atingiu 5% das pessoas com nível superior de ensino e quase 23% daqueles que não completaram o fundamental. Os brancos foram menos atingidos, 7,9% dos infectados. Já entre os pretos, o número salta para 19,7%. Eu acho que foi chocante. As pessoas de maior vulnerabilidade, elas vão mais fazer uso de transporte coletivo, elas precisam trabalhar frente a frente com as pessoas para poder ganhar o seu pão. Da primeira rodada de exames no começo de maio para cá, o número de infectados mais que dobrou. E segundo os pesquisadores, pode continuar aumentando muito sem medidas que envolvam as periferias. Quando a gente tem a mobilização da comunidade, é o melhor dos cenários. Por quê? Porque aí você tem o apoio, né, do público, mas a organização, a implementação, ela é feita junto da população, ou pela população, e não para a população. Minas Gerais ultrapassou as 1.000 mortes por Covid. A Prefeitura de Belo Horizonte está negociando com hospitais particulares a abertura de novos leitos de UTI e de enfermaria, porque a ocupação dos leitos de UTI na rede pública chegou a 87%. O governo do Espírito Santo prorrogou por 30 dias as medidas de restrição. Escolas, bares e cinemas, fechados há 3 meses, continuam proibidos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 80%. No Paraná, o governo proibiu serviços não essenciais em 134 municípios. Cada prefeitura tem autonomia para seguir ou não o decreto. Com a ocupação de 78% das UTIs da rede pública, Curitiba vai adotar as medidas de restrição. O governador de Santa Catarina testou positivo para a Covid-19. Carlos Moisés, do PSL, vai cumprir a quarentena em casa. Em Belém, com a desaceleração do contágio, a prefeitura autorizou a reabertura dos restaurantes. O secretário de Saúde, Alberto Beltrame, deixou o governo paraense. Ele está sendo investigado num inquérito que apura suspeita de fraudes na compra de respiradores e nega todas as acusações. Beltrame também deixou a presidência do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Um dia depois da capital, Natal, começou a reabertura parcial do comércio em todo o Rio Grande do Norte. Podem funcionar lojas com até 300 metros quadrados e ventilação natural. Há mais de um mês, a região metropolitana de Natal está com as UPAs e UTIs lotadas. A juíza Raquel Soares Chiarelli deu o prazo de 3 dias para que o governo do Distrito Federal comprove que há leitos de UTI, equipamentos, remédios e profissionais suficientes na rede pública para enfrentar a pandemia. Anteontem, o governador Ibanez Rocha, do MDB, decretou situação de calamidade pública no Distrito Federal, mas apesar disso, tem autorizado a retomada de atividades. O consórcio de veículos de imprensa apurou hoje que o número de brasileiros mortos pela Covid-19 ultrapassou mais um marco trágico. São 60.713, 1.057 confirmados de ontem para hoje. Nas últimas 24 horas, registraram-se 44.884 casos novos. Desde o início da pandemia no Brasil, 1.453.369 pessoas foram infectadas. E o balanço de hoje não contempla os dados de Rondônia, que não divulgou os números a tempo. A enfermeira Zenaide Cavalcante de Medeiros, de Aracaju, fala de fé no trabalho que desempenha nessa pandemia. Hoje vemos colegas nossos indo a óbito e entubados o tempo todo. Dormimos com a notícia de que um colega
foi a óbito, acordamos com a notícia de que outros tantos estão entubados. É complicado, é difícil, o coração aperta, porque imaginamos quem será o próximo, mas precisamos seguir em frente, precisamos estudar e continuar dando o nosso melhor atendimento aos nossos pacientes. É necessário que isso ocorra, que lutemos pelos nossos pacientes. Esperamos sim que essa pandemia acabe o mais breve possível, para que possamos, com toda certeza, dizer que nós conseguimos vencê-la. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos. É que dá os remédios certos, ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina e o anticoagulante. Senão não tem jeito, nunca teve leito. É isso aí, Vera do Rio de Janeiro, Brasil. Mais de 1.038